Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Márcio Ricardo e está iniciando agora mais um episódio do podcast. Hoje a gente vai abordar um tema diferente. A gente vai falar sobre a demência. A demência atinge milhões de pessoas em todo o mundo e a tendência é aumentar cada vez mais. Demência não é brincadeira. É uma doença séria e poucas pessoas sabem de fato o que é. Isso, nesse episódio a gente vai tirar dúvidas e também vai abordar o que de fato é essa doença. Quem nos ajudar hoje é o neurologista, o Dr. Rodrigo Silveira. Doutor, seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite. Doutor, para a gente iniciar, o que de fato é a demência? A demência, conceitualmente, ela é caracterizada por um comprometimento das funções cognitivas. Fica, acho que, muito abrangente falar somente funções cognitivas, mas são coisas que a gente percebe no dia a dia, que são a função da atenção, a memória, a percepção visoespacial, então eu saber me localizar na minha casa, saber me localizar fora da rua, também o processo de aprendizagem, a linguagem, são todas funções relacionadas à cognição. Quando eu tenho duas ou mais dessas funções comprometidas de forma significativa, isso é um início de um processo demencial. E quando a gente diz que isso é de forma significativa, é que isso impacte na vida do sujeito e, por vezes, isso compromete até mesmo a independência do sujeito. E então, demência, ela é um espectro, ela não é uma doença, é uma síndrome e várias doenças se encaixam dentro desse guarda-chuva da demência. Entendi. A gente tem um costume, principalmente aqui no Brasil, de chamar o outro de demente. Não Uhum. sei se aí no Rio tem esse costume. Também, infelizmente. Pronto. Então, no caso, a brincadeira surgiu desse aspecto aí? Então, na verdade, quando se fala nesse demente de forma brincadeira e pejorativa, talvez leve mais no conceito da parte psiquiátrica, em que seria um transtorno psiquiátrico, um transtorno, sobretudo, ou do comportamento, uma pessoa que é, que é doida, que não bate bem da cabeça, e não muito no sentido da demência relacionada à cognição que a gente da neurologia diz como própria doença de Alzheimer. Da pessoa. É muito comum, por outro lado, a gente falar que a pessoa que está esquecida está esclerosada. Esse é mais o termo que a gente usa no popular. A pessoa está esclerosada, ela está ficando esquecida. E a pessoa demente é a que não bate bem na cabeça, é a que está doida. Então, são coisas diferentes. A gente vê frequentemente que isso acontece muito com os idosos, né? Eles Sim. esquecem muito das coisas, né? Do lugar onde moram, das coisas onde fica, das pessoas, né? Mas isso não quer dizer que a demência atinja só os idosos, não é isso? Certo. A demência mais comum que a gente tem no mundo inteiro é a doença de Alzheimer. Então, não é, assim, um chute ruim se uma pessoa está ficando muito esquecida, você falar que é doença de Alzheimer. E a doença de Alzheimer, ela tem uma relação com a idade. Então, quanto mais idosa é a pessoa, mais velha é a pessoa, maior é a chance dela desenvolver a doença de Alzheimer, que é a demência mais comum. Então, por esse fator, acaba que a gente sempre associa o desenvolvimento de uma demência com a idade, porque, sobretudo, a doença de Alzheimer tem esse fator de idade relacionado. Agora, isso a gente está falando da doença de Alzheimer a forma clássica. Tem algumas outras formas de demência que podem afetar um indivíduo mais jovem, por vezes começando com seus 40 e poucos anos de idade. Então é muito mais jovem. Isso inclui algumas formas da doença de Alzheimer que são formas precoces, abaixo de 65 anos. Uma outra demência que vem aí em segundo plano é demência relacionado às isquemias, a gente chama de demência vascular, então pode começar a acontecer no indivíduo mais jovem também, relacionado a pequenos AVCs que vão se acumulando.
Ou a demência frontotemporal, que também é mais comum de começar lá pelos seus 50 anos de idade. Então, não estou falando do vovô de 80 anos de idade, estou falando de um adulto funcional, que trabalha, que participa da vida em sociedade, que tem uma participação ativa na economia. Então, a demência não é somente relacionada à idade mais avançada. Há alguns casos, em indivíduos mais jovens também, mas não tenha dúvida que ela é muito mais comum nos idosos, porque a doença de Alzheimer forma clássica é a mais comum e a demência é a mais comum do mundo inteiro. E ela tem relação com a idade. Quanto mais velho o indivíduo, maior é a chance de desenvolver. Certo. O senhor falou aí em relação, né, que o indivíduo vai desenvolvendo a demência Exato. já ao longo do tempo. Isso. Mas como é que a gente previne isso? A prevenção, a melhor prevenção para qualquer tipo de síndrome demencial, seja ela doença de Alzheimer, seja ela demência frontotemporal, é mudança de estilo de vida. Sobretudo, não ter uma vida sedentária. A gente observa que mesmo a pessoa que não come tão bem, mas ela é muito ativa em atividade física, isso traz uma maior proteção para neurônio, e isso tem uma série de explicações. Tanto com relação à irisina, que é um hormônio que é liberado quando se faz atividade muscular, quanto o aumento da capacidade de oxigenação do cérebro, quando a redução de radicais livres no cérebro, a gente tem menor quantidade de espécies reativas de oxigênio circulando, menos toxinas cerebrais também se acumulam. Então, isso, se a gente pensar que se no indivíduo jovem isso já faz muito bem, imagina um indivíduo jovem que faz isso ao longo da vida inteira e faz isso uma rotina. Então, isso não tenha dúvida que é um fator de proteção muito importante comparado a quem não faz isso. E não entra somente a atividade física. Tem alguns fatores que são relacionados ao período de vida da pessoa. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma escolaridade elevada, isso desde a pessoa quando criança, então uma escolaridade adequada desde criança até o indivíduo em sua formação, ensino médio, ensino superior, isso é um fator de proteção para a demência. Então, o nível de escolaridade importa. Importa também se essa pessoa tem uma dieta. Qual é a dieta dessa pessoa? Ela é rica em alimentos que sejam mais inflamatórios, em doenças, em alimentos que são mais industrializados, ou essa pessoa que tem uma dieta mais rica em vegetais, em legumes, sobretudo um tipo de dieta que a gente diz que é dieta mediterrânea, que é rica em peixes, em castanhas oleaginosas. Isso também faz diferença. Não fumar, não beber, também tem relação. Inclusive, o álcool, ele tem essa relação conflitante entre o sistema cardiovascular, de tomar um vinho faz bem, mas para o cérebro não faz bem. Então, pode até ser que para a parte cardiovascular, cardíaca, seja boa, mas isso a nível neuronal, a nível de cérebro, já se mostrou que isso mata neurônio, mesmo o golinho de vinho. Que é uma tristeza, né? Entendi. Porque vinho é muito bom. Exatamente. Pois é, É. pois é. A gente tem que Mas a pecar em gente tem alguns, que, né? Então, o às vinho vezes, a assim, gente libera de vez em quando. foi, algumas coisas a gente precisa abdicar mesmo. Outras a gente faz assim às vezes, só para não. É. É claro que a gente aqui fala assim, tem de fazer atividade física, não pode isso, não pode aquilo, a gente só não pode entrar no área de loucura. O que mais importa na nossa vida é o que a gente faz de rotina. Então, se você faz um exercício de vez em quando, isso é ruim. Se você faz o exercício como rotina, isso é bom. Se você consome álcool diariamente, isso é ruim. Se você consome de vez em quando, tudo bem, entendeu? Por mais que ainda tenha alguma morte de neurônio, isso é muito pequeno, comparado o tanto de vida que a gente tem, o tempo de vida que a gente tem. Então não é que você nunca vai comer um McDonald's, você vai comer um McDonald's muito de vez em quando. Você só não pode fazer disso um hábito. A partir do momento que isso se torna um hábito, aí sim isso é prejudicial. E é o que a gente observa. As pessoas têm uma vida muito agitada, trabalham muito, não se exercitam, comem mal, não dormem bem. Dormir bem faz toda a diferença para a limpeza cerebral, para a redução de inflamação do cérebro, para retirar a toxina. Então, se isso tudo não está alinhado, é um risco aumentado de lá na frente desenvolver demência, sim.
eu não segui nenhuma disso aí que o senhor falou, dessas linhas de se prevenir da demência. Chego de diagnóstico dizendo que eu adquiri essa demência. E agora, o que é que eu faço? Da mesma forma que a gente indica para profilaxia, uma vez estabelecida a demência, isso tudo faz diferença. Fazer atividade física, mesmo em quem já tem diagnóstico, faz diferença. Trabalhar a cognição faz diferença, mesmo no indivíduo já com o diagnóstico de demência. A exemplo, estudar uma outra língua é uma das grandes atividades que são desafiadoras para o cérebro, e o cérebro gosta de desafio. Então, mesmo quem é demenciado, a gente fazer um tipo de estímulo cognitivo, que seja caça-palavra, que seja estudar uma outra língua, fazer algum estudo relacionado à faculdade, mesmo esse indivíduo que já está nesse processo e vai precisar de ajuda, isso é benéfico. Porque o que a gente tenta sempre fazer? Frear a evolução da doença. Ainda que ela venha a evoluir, o indivíduo pode evoluir muito mal em 5 anos ou evoluir muito bem em 15, 20 anos. É uma diferença muito grande entre um indivíduo que não se cuida e evolui para ficar acamado em 4 anos, 5 anos, quanto o indivíduo que se cuida, que vai ter lá suas complicações relacionadas à demência, mas vai viver bem até os seus 90 e pouco e depois vai falecer, não por conta da evolução necessariamente da doença, mas às vezes por outra causa, por uma infecção ou coisa do tipo. Então, há um acompanhamento médico quando se tem a demência, não é isso? Sim, eu diria até Ok. que um acompanhamento multidisciplinar, porque a gente tem que tomar um cuidado na fé que se aposta nas medicações para as demências, sobretudo demência do tipo Alzheimer. Tem muito estudo saindo relacionado, sobretudo, a anticorpos monoclonais, medicações que são um pouco mais novas, mas o que a gente observa é que nenhuma delas é um grande milagre, nenhuma delas faz uma grande diferença. Até tem alguns estudos com alguns anticorpos monoclonais que têm mostrado, assim, algum benefício, mas às vezes com um preço muito alto. Isso inclui preço muito alto, que eu digo sangramento intracraniano. A pessoa pode morrer por conta do remédio. Por isso que a gente está demorando tanto em ter estudo, em achar um remédio que seja cada vez melhor. O uso das medicações, elas são limitadas. A gente vê que tem benefício, mas não é nenhum milagre. O que faz diferença é a atividade física, é a rotina, é socializar, sobretudo o indivíduo idoso que fica isolado, que fica sozinho, que não socializa, piora muito, muito, muito na cognição. Como que a gente viu isso? Pandemia. Pandemia, muita gente piorou na cognição, sobretudo os idosos pioraram muito. Quem já era demenciado, quem já tinha doença de Alzheimer ou outra demência, piorou muito porque a parte social ficou comprometida. Então, isso também faz muita diferença. Não adianta você tomar remédio para ser um idoso que é isolado e triste, porque o humor também piora a memória. Para finalizar, um outro fator que eu considero importante é a questão da família. Como a família recebe essa notícia, porque nem todo mundo, né, tem uma mente aberta para saber que a demência tem que ser um processo curativo, não é isso? É. E vou te falar que não é um processo fácil. Eu tenho na família pessoa com evolução de uma possível doença de Alzheimer e não é fácil, né? A gente se assusta muito quando começa isso e começa até a se perguntar, será que eu vou desenvolver também? Já que fulano desenvolveu. A gente não é refém da nossa hereditariedade, por isso que o fator ambiental, isso eu digo, nosso estilo de vida, o que a gente faz na nossa rotina, isso implica tanto. Porque por mais que a pessoa tenha uma tendência a desenvolver, e ainda que ela tenha genes que predispõem ao desenvolvimento da doença, o estilo de vida pode silenciar esses genes que predispõem à doença. Agora, uma vez tendo recebido o diagnóstico da doença, a gente não vai largar de mão. Porque essa pessoa tem a chance de estabilizar a doença dela e viver com qualidade de vida por muito tempo. Sobretudo se esse indivíduo é jovem, que aí o tempo de vida é muito maior. Por outro lado, a demência tende a ser muito pior.
Ela tende a avançar mais rápido. Isso é uma característica das demências que são mais precoces, principalmente as formas atípicas da doença de Alzheimer. Mas o que se tem que encarar é que a gente precisa agora ter um trabalho em família, sobretudo quem tem esse apoio familiar, e entender que esse indivíduo vai precisar de ajuda daqui para frente. Isso inclui socializar mais com as pessoas, ter alguém para organizar os remédios dessa pessoa, porque confusão de remédio é um dos fatores de piora da cognição para o indivíduo que tem a doença. É preciso que esse idoso ou essa pessoa faça alguma atividade física, porque ela vai querer ficar cada vez mais isolada, cada vez mais no canto dela. Se ela morar na casa de um filho ou de outra, vai querer voltar para a casa dela, ainda que ela já more nessa casa há muitos anos. Tende a ter mais alteração do comportamento. Então, a família precisa estar ali para cercar, para proteger e entender que ela vai precisar de ajuda em N aspectos. A dieta que ela vai comer, atividade física, socializar, o remédio, tudo isso vai fazer diferença. Se o senhor tiver alguma coisa para acrescentar, uma coisa a mais, pode ficar à vontade. Não, eu quero só agradecer, porque acaba que a gente fala muito sobre doenças de Alzheimer, principalmente, a gente fala muito sobre as demências, mas às vezes com um olhar muito pessimista, né? A gente fica muito preocupado, não vê muitos resultados assim brilhantes com remédios, mas entender sobretudo que não dá para a gente colocar só fé nos remédios, que a demência ela é acima de qualquer coisa, sobretudo evitável. É capaz de se evitar a doença. Existe profilaxia para a doença, que é a vida que você leva desde sempre. Ah, eu já tenho 30 e tantos anos, tenho 40 e tantos anos. Começa. Muda teu estilo de vida, que dá tempo, isso vai fazer diferença lá na frente. Se você fuma, para de fumar. Se você bebe em excesso, deixa para de vez em quando. Se você come mal, começa a comer direito. Se você não se exercita, começa. Que isso vai fazer diferença lá na frente. A gente só não pode encarar como, ah, minha mãe teve, minha avó teve, eu vou ter também, então dane-se, não vou me cuidar. Se cuida. Você pode não desenvolver. E esse estilo de vida pode frear a tua tendência familiar de desenvolver qualquer coisa. Então, a gente agradece ao Dr. Rodrigo por todas as dicas e por deixar bem claro, né, que quando se tem um aspecto desse, não se deve se apavorar. Muito pelo contrário, né, a gente tem que buscar, ir atrás, tem aí um caminho a trilhar ainda, nada de desespero. Doutor Rodrigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Márcio. Obrigado. E até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. O podcast Três Pilares está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo. Então dá para você nos acompanhar pelo Spotify ou pela Deezer, pela Apple Podcast, pela Google Podcast ou na Amazon Music e também pelo YouTube. Toda quarta e toda sexta sai um episódio novo, então fica ligado, tá? Até a próxima.